Bom dia, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, vamos iniciar o culto para a glória do nosso Deus. A pedido do pastor Cláudio, eu sou Carlos Siqueira, servo de Deus. E então, a pedido dele, vamos iniciar o culto em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai que estais nos céus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o teu Santo Espírito, Pai, que ele seja atuante nesse lugar, que ele venha nos capacitar, Senhor, para ensinar da tua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, repreende todo mal contra a nossa vida, contra esse culto, contra essa pregação da tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abra o nosso coração, a nossa mente para entendimento da tua vontade, Pai. Glorioso Deus Santo e Justo, abençoa aqueles que estão ouvindo também através da internet, Senhor. Que o Senhor possa fazer maravilhas no meio dele, Pai. Porque tu és um Deus que nunca muda, é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente Deus. Poderoso tu és, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Então, em nome do Senhor Jesus também, vamos ouvir o louvor de Sueli Silva, Reacende a Chama. Glória a Deus, aleluia, Pai. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por ele? Porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Cadê você que está aqui? Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz a rede novo, reacende, diga levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar, banhando os olhos, desce aqui, descendo. Então, irmãos, que louvor maravilhoso, né? Você pode continuar ouvindo, meditando nele na tua casa, nas horas que você estiver disposto a ficar na presença de Deus. Chama Reacende a Chama, de Sueli Silva. Como faz parte da palavra,
né? Os dízimos também é uma ordenança na obra de Deus, tá? Então, a palavra que todo mundo conhece, alguns distorcem algumas coisas, mas a palavra que está escrito é a palavra de Deus. Então, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos sobrevenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Continuando a palavra de dízimo, cada um tem a sua maneira de dizimar ou não. Eu particularmente, eu entendo que dízimo é 10% de tudo que eu ganho, tá? Então, como eu não sou um produtor rural que planta, que também não sou um agropecuário que cria, então eu não tenho como dizimar da parte da minha produção que nasce, que Deus abençoa. Então eu tiro do meu salário 10%, eu particularmente tiro do bruto, porque se eu trabalhasse na roça, trabalhasse no campo, se nascessem, por exemplo, 20 cabeças de gado, dízimo seriam 2. Se eu colhesse 400 caixas de laranja, por exemplo, seriam 40 caixas de laranja, que seria meu dízimo. Como eu sou funcionário de uma empresa privada, eu já fui, hoje eu sou aposentado, então eu pegava 10% do meu salário, independente de separar o imposto, todas as despesas do dízimo. Eu particularmente entendo dessa forma, e Deus tem me honrado muito, tá? E se for contar a obra de dízimo, o Senhor tem honrado muito, e não é por causa do dízimo, é por causa da honra que o Senhor tem para aquele que é fiel na obra. Então, ore a Deus, se Deus pedir mais que o dízimo, porque dízimo é 10%, oferta é diferente, tá? E eu entendo de uma forma assim, o dízimo é uma maneira que Deus coloca na sua vida para você não se endurece seu coração. Por exemplo, você vê os escândalos que acontecem dia a dia aí por causa de dízimo, pastor, esse fortuna, loja, esse que tem, Ferrari, parará, piriri, um monte de coisa. E o coitadinho na porta lá, passando uma necessidade. Então, há muito escândalo disso, entendeu? Eu entendo dessa forma. O dízimo é para você doar para o Senhor. O que o ministro vai fazer com o seu dinheiro que você ofertou, isso é ele que vai dar conta. Então não se prenda o seu coração nisso. E eu entendo assim, Deus, você ganha hoje R$1.000, por exemplo, vai dar o dízimo, seriam R$100, né? Para quem ganha pouco já, R$100 é muita coisa, né? Só que Deus, ele honra você. Daí ele começa a abençoar, você vai ganhar 10 mil. O seu dízimo vai ser R$1.000. Está abençoando você, está prosperando, Deus está abençoando, você sendo fiel a Deus. Daqui a pouco você vai ganhar R$100 mil. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Daí você vai dar R$10 mil. Daí vem o inimigo e fala na sua orelha: você vai dar 10 mil para aquele cara lá? Nossa, tem gente que vive com 2, vou dar 10 só para ele na obra dele lá. E eu entendo também que o dinheiro não é, eu entendo que o dinheiro do dízimo não é para fazer manutenção, não é para fazer evangelismo, não é nada. Dízimo é para quem trabalha na obra e depende, é como os levitas, eles não tinham nada, as outras tribos que doavam. Então, ele não podia comprar nada, não tinha nada e só dependia da doação dos dízimos. E o pastor também da mesma forma. O dinheiro, eu entendo, eu pessoalmente, entendo que o dízimo, o pastor ele faz com o dízimo o que ele quiser. Agora, as obras de oferta, ofertas alçadas, outras coisas que tem que ser feito na igreja, ministérios de viagem, ministério de alguma coisa, de louvor, de comprar equipamento, isso é
Ele que vai decidir. Isso são ofertas especiais, tá? É o meu entendimento. E nisso Deus tem me honrado muito. E dessa forma que eu ensinei a minha filha. Graças a Deus, ao bondoso Deus, ela entendeu da mesma forma e não fechou a mão para a obra de Deus. E Deus tem abençoado ela muito mesmo. Então, orem a Deus antes de falar uma besteira, antes de achar que é certo, que é errado. Não julgue. Se você sentir no seu coração, louvado seja Deus, colabore dessa forma. Aceite isso como a minha palavra, em nome do Senhor Jesus. Dessa forma que eu entendi. Amém e amém. Já que você ouviu a respeito do dízimo, vamos orar a Deus para agradecer. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pelo que o Senhor fez na vida de cada um que pôde contribuir e para aquele que também não pôde contribuir, Senhor. Que haja entendimento, que nunca falte nada na tua obra e na casa deles também, Senhor. Que esteja abastança, que eles possam dar com as duas mãos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, abençoa grandemente e repreende todo o mal na parte financeira daqueles que colaboraram na tua obra. Em nome do Senhor Jesus, assim te agradecemos. Amém e amém. Dando continuidade, que eu acabei de falar do dízimo, oramos a dízimo, vou contar um testemunho que, não por causa do dízimo, por causa da fidelidade que a gente tem com Deus, Deus honra a gente. Eu passei um tempo, há muitos anos atrás, eu tinha um Gol a ar 83, hein? E eu fiquei apertado financeiramente, minha filha ficou enferma, eu tinha que correr para lá para São Paulo, os planos não cobria tudo. E eu nunca, para honra e glória do Senhor Jesus, eu nunca perdi um dia de serviço na minha vida, né? Daí, naquela semana eu estava apertado mesmo, assim, que não tinha condição mesmo. E como eu ia trabalhar de carro, eu não ia de ônibus, né? Por causa do meu horário, que eu não tinha horário para sair. Então eu fui trabalhar de carro, só que eu sabia que o ponteirão estava zerado, assim. E eu falei, nossa Senhor, eu estava duro. Nunca tinha ficado tão durão que nem aquela vez. Eu peguei, eu abri a carteira, eu tinha R$5, né? R$5. Gasolina custava 3 e pouco o litro, né? Naquela época. Eu peguei e falei, vou embora, não vou perder hora não. Cheguei no posto assim com vergonha, né? Como tava com vergonha, falei pro cara por R$5, né? Encostei devagarzinho assim, fui lá, eu mesmo abri a tampa assim. Eu falei pra ele assim, você pode ver pra mim se cabe R$5 aí? Parece que o tanque tá cheio, né? Ele falou, tá bom então. Ele foi colocar lá, deu R$5. O tanque bufou. E eu falei, nossa Senhor, que obra que o Senhor fez. Eu sabia, o ponteiro estava colado no fundo, né? E eu peguei e fui trabalhar, voltei, andei. Cheguei em casa, contei pra minha esposa, liguei pros irmãos, né? Congregava todo dia. E eu tava duro, só que recebia a cada 15 dias, eu tava durão mesmo. E o ponteirão, colou do outro lado lá e ficou, ficou aquele lado lá. E eu congregava todo dia, ia visitar os irmãos, ir pra lá, pra cá. Daí foi passando o tempo, foi chegando a época de eu receber, né? Eu recebi tudo no tempo certo. Falei, hoje eu vou passar no posto, eu vou tacar mais 5, né? Taquei, o ponteiro colou lá embaixo, eu falei, vou tacar mais 5. Tacou mais 5, fui trabalhar. Quando eu voltei, na metade do caminho, fiquei na mão. Daí eu lembrei, o Senhor falou, já abençoei você e prosperei e fiz multiplicar a sua necessidade. Agora, suprir sua necessidade. Mas agora, se tem dinheiro, você recebeu, opa, lá e abasteça. Eu tive que parar uns 5, 6 quarteirão antes do posto e pegar um galãozinho e encher. Então eu vi quanto Deus cuida. Porque a mesma certeza que eu tinha que o ponteiro estava vazio, como estava cheio, ficou na segunda condição também. Estava vazio, eu falei, vou colocar meus 5. O ponteiro nem mexeu, eu falei, não nem percebi, sabe? Fui na fé e fiquei a pé, na verdade. Porque tentar Deus agora, Deus não é empregado de ninguém. Ele não tem obrigação de suprir nossas cagadas. A verdade é essa, tá? Então, Deus é fiel. Não precisa invocar o Senhor, não precisa tentar o Senhor nessa parte. Honre a Deus que Ele te honra. Em nome do Senhor Jesus. Aceite isso também. Quando o pastor Cláudio me pediu para se eu pudesse fazer a gravação desse culto de sábado, eu disse que sim, né? Mas expliquei para ele que estava com uns compromissos aqui em casa, com uma reforma e tal.
mas que eu não ia voltar atrás do que eu iria fazer. Então, nesse meio tempo, fui buscando a presença de Deus e comecei a pensar o que eu ia falar para o povo de Deus, para aqueles que são fiéis a Deus, porque a palavra não é minha. A palavra o Senhor usa quem Ele quiser para trazer as palavras que são dele, as verdades que são dele. O homem não tem nada. Você usou a mula para falar com a Balaão, então eu também pode ser uma mula também. Eu me sinto usado por Deus, da forma que Ele quiser. Tá? Não sou melhor que ninguém, eu sou um servo de Deus que temo a Deus. Uma coisa eu garanto para você, não sou perfeito não, como todo mundo é. Ninguém é perfeito. Eu também não sou, tenho minhas fraquezas, mas busco a presença de Deus para que eu seja cada dia melhor e consiga agradar a Deus. Porque Deus, na verdade, Ele só quer duas coisas, desde o princípio: obediência e adoração. A obediência é você crer na palavra, ou na palavra, lá, começa lá em Gênesis, começa lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto final, acabou. Ou você crê em tudo, ou não crê em nada. Agora, se você quer usar a palavra de Deus, a Bíblia, como um livro de cabeceira, você pode usar. Eu prefiro usar como boca de Deus, né? Porque nós temos o Pai que orientou pelo Espírito Santo lá atrás para ser feito o Velho Testamento e o Novo pelos discípulos. Então nós já temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Agora, para você entender o que é o Testamento, é muito simples. É um documento que o seu pai deixa para você, não é? Para que você esteja de herança. Seu pai define as mansões que ele tem para tal filho, os carrões que ele tem para tal filho, para esse, dou esse. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento é o documento que vai dar a autorização para você receber o que você tem direito. Então, sendo Deus bom e justo, está tudo aqui. Vai chegar naquele dia, você não vai poder reclamar: eu não sabia. Porque é um livro de fé. Ou você crê ou não crê. Ou leva a sua vida de qualquer jeito, ou crê e obedece. Deus só quer duas coisas: obediência à palavra e adoração. O que é adoração? Adoração é você viver como Deus vive. Então, dizendo, adoração é você agir como Deus age, como Jesus agiu, viver como Jesus viveu. Amar o próximo, fazer a bondade para todo mundo, poder ajudar, ser o ser que Deus criou. Bom, sem maldade, só amor. E ouvindo a palavra que eu vivi todo esse tempo que eu aprendi, eu fico com a principal promessa que Deus fez: aquele que crê e for batizado no Senhor Jesus será salvo, porque Ele vem buscar a igreja, um povo para morar no céu. Lá em Apocalipse 3:11 está escrito: eis que venho sem demora, guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Como eu sempre digo, a Bíblia é um livro de fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou você crê ou não crê. Você acredita nisso, ou parte dela, ou acredita em nada. A opção vai ser somente sua. Então eu comecei a meditar na palavra num todo, como se fosse um jantar. Você vai num jantar grandioso, você não come tudo por partes, na sequência. Você come um pouquinho ali, um pouquinho lá, tal. Dessa forma você vai se alimentando e vai se enchendo também, desde que não seja saturado. Isso pega as coisas boas. Então, durante todo esse tempo de cristão, eu consegui muitas coisas boas. E as promessas de Deus que Ele fez na minha vida, todas Ele cumpriu. Eu posso dar glória a Deus todo dia pelo que Ele fez na minha vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu, a tua casa. A minha casa louva a Deus. Eu, minha esposa, minha filha, meu genro. E também salvou minha parentela, grande parte dela. Ainda o Senhor vai, por misericórdia, alcançará também os demais. Mas Ele já fez grande parte de pessoas que eu nem imaginava que um dia ia dar glória a Deus. Então, é motivo de dar glória a Deus e crer nessa palavra. Porque essa palavra é um livro fechado, é um livro aberto, é a boca de Deus. E é um documento, testamento, Novo Testamento, Velho Testamento. É um documento que o Pai te dá para que você tenha direito. Para que chegar naquele dia, eu não sabia. Essa é a verdadeira graça. O documento que vai atestar você para poder entrar no céu. Vai estar aqui. Todos os seus atos serão baseados por essa palavra. Deus vai pesar toda a tua palavra, colocar na balança se vale a pena ou não. Se vai haver riso ou choro. Deus te dá o livre-arbítrio
a decisão é só sua. Então não adianta querer pegar partes da palavra e fazer ela funcionar para você. Porque essa palavra confronta o ser humano. Ela confronta. Ela não passa a mão na cabeça, ela corrige. A palavra, o Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso Salvador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Que é uma promessa que Jesus fez. Eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o meu Espírito Consolador. E a palavra é a nossa mãe, porque é a nossa mãe que puxa a nossa orelha, é a nossa mãe que torce, pega na mão e faz nós caminhar. A palavra é a nossa mãe. E voltando na palavra, que Jesus vem, também tem um mandamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque ele quer que todos se salvem. Então é a nossa função evangelizar, falar da graça de Deus, falar do amor de Deus, falar que Cristo salva, que Ele liberta, que Ele cura. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Então, tenhamos que ir, mas só que nós temos que ir com o Evangelho vivo, com a certeza da verdade, sem engano, porque existe hoje o absurdo nas igrejas hoje, pentecostal, na igreja evangélica, a igreja de Cristo hoje, o cristianismo hoje está detonado. É só coisa material, é só prosperidade, esquece o principal, que é o arrependimento. O arrependimento é o que coloca você perto de Deus, coloca você próximo de Deus, que você sente vontade de que o Espírito Santo te encha dos dons para que você faça a obra. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Alerta o povo, chama o povo para orar, para jejuar, para buscar a minha presença em adoração, em espírito e verdade, para pedir perdão e arrependimento. Depois, numa segunda fase, quando estivermos limpos, nós vamos buscar a presença de Deus, para que Ele nos encha, que Ele coloque a tua bênção, para que as coisas que eu via há 40 anos atrás, que aquelas irmãzinhas de birote na cabeça oravam e clamavam, eu via os milagres acontecendo, porque ali tinha temor, tinha sabedoria, e Deus operava, curava milagres, cegos enxergavam, surdos ouviam, aleijado andava, câncer era curado, macumbaria, essas coisas, feitiços eram quebrados. Hoje não vejo mais nada. Hoje eu vejo em cima do púlpito as pessoas pregando moda e materialismo apenas. É só isso que eu vejo hoje. Hoje as mulheres que vão pregar esqueceram o temor, porque a lascívia está escrito lá. Não foi abolido isso, não foi riscado da palavra. E os homens da mesma forma, mostrando todo arrumadinho, parece uma passarela em vez de ser um púlpito. A palavra fala que nós temos que nos vestir com modéstia e não com luxúria, com luxo, porque só você sabe a condição do seu irmãozinho que está do teu lado, vai sentir inferior a você, porque você está com um relógio de 20 mil, ele não tem nada. Ele está com um sapato de cromo alemão, ele tem um chinelinho. Então, comece a pensar no teu irmão, e daí você vai buscar o ID de Deus, o que Deus quer de você. Essa é a palavra que Deus fala comigo, porque Jesus está vindo. Se você chegar de mão abanando, a coisa vai pegar para o seu lado. Então, guarda o que tens, cuida do zelo daquilo que o Senhor já te entregou, das promessas que Ele fez, pois Ele tem a coroa de glória reservada para aquele que vencer. Mas para os que vencerem, não negarem o nome do Senhor. E para finalizar, eu fico com as promessas. Uma, para você que busca materialismo dentro da igreja, achando que lá é uma coisa que vai transformar a sua vida. A palavra fala, buscai primeiro o meu reino e a tua justiça, e as outras coisas Deus acrescentará. E para finalizar, lá no Velho Testamento, no livro de Josué 5:5, versículo 5 a 9, está escrito assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa promessa que nós temos na nossa vida como igreja, buscar a presença de Deus, se arrepender, pedir perdão, para que Deus nos alcance com a sua misericórdia e graça, nos transforme, nos capacite, para nós podermos irmos e atender o ID que o Senhor mandou. Em nome do Senhor Jesus, aceita essa palavra, para a honra e glória do Deus vivo, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.